dia, graça e paz a todos. Difícil subir para falar alguma coisa depois de um louvor desse, né? Difícil. Podem sentar? Estou feliz em estar aqui hoje, é a primeira vez que eu venho no culto nesse ano, né? E a Ana até brincou ontem, nossa, primeira vez que a gente vai no culto esse ano e você vai pregar. A gente sempre espera no início do ano receber alguma coisa, receber uma palavra, né? Vim aqui na igreja fazer as nossas promessas de ano novo. E dessa vez Deus quis que a primeira vez que eu viesse na igreja no ano seria a vez que eu fosse ministrar, né? Então estou muito feliz por isso, agradecido a Deus pela oportunidade. Eu queria ler com vocês hoje, a minha pregação é bem breve, não sei se está lá o título ainda ou não. Está lá em Hebreus 11, a gente vai ler ali do 8 ao 16. Hebreus 11, do 8 ao 16. Nesse capítulo, a gente vê ali vários exemplos de fé, né? Como as coisas aconteceram pela fé. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Então, lá em Hebreus 11, 8, 16, do 8 ao 16, diz o seguinte: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pois, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. O título da mensagem que eu preparei é bem simples, chama Deus sabe, você não. E aí a gente pode tentar achar no texto o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler, né? Mas sabe aquelas coisas que a gente fala antes de dar opinião sobre alguma coisa? Quando a gente diz, eu não sou médico, mas eu acho que isso aí pode ser, dessa dor de cabeça pode ser tal coisa. Eu não sou especialista, eu não sou engenheiro, né? O Thiago aqui é engenheiro, eu não sou engenheiro, mas eu acho que esse palco aqui podia ter ficado diferente. É a típica coisa de quem não sabe o que está falando, falar, né? Mas a gente sempre tenta achar uma forma de justificar aquilo que a gente está falando para a gente dar a nossa opinião de qualquer maneira, né? Então, é o fato de você falar alguma coisa que você não sabe. E em 1978, eu acho que já foi pregado isso aqui em algum momento, sobre esse tema, não lembro, a Ana tentou me lembrar ontem, eu não consegui, sobre a síndrome do impostor. Em 1978 foi criado esse termo, né, a síndrome do impostor. Parece um negócio, né, meio estranho, uma doença, por usar a palavra síndrome ali e tal, mas não é nada muito sério, assim. É somente o fato de você não conseguir, pessoas muito bem-sucedidas não conseguirem reconhecer nelas mesmas o motivo do sucesso, ou se foi elas que conseguiram, elas acham que foi mais o acaso, a sorte, que colocou elas naquela posição, que trouxe aqueles resultados para elas. Embora elas estejam, às vezes, em posições de poder, elas se sentem fracas, embora em posições de influência elas se sentem insignificantes. Então, isso é a síndrome do impostor, é você ter alguma coisa e não sentir que tem aquilo, ou estar em algum lugar e não sentir que está naquele lugar. Então, para isso foi criado esse termo, né? Ele não tem um significado tão clínico quanto a ansiedade ou a depressão, é simplesmente o fato de você estar fazendo alguma coisa que você não sabe o que você está fazendo e você espera que ninguém descubra que você não sabe, né? Então, isso é a síndrome do impostor. É tipo, eu não tenho filho ainda, né? Mas é tipo quando vocês, pais, falam para o filho de vocês que eles não podem fazer alguma coisa.
Ah, mãe, eu quero um sorvete. Não, não vai ter o sorvete agora. Nem você sabe por que você está falando não para o teu filho. Então, o que você espera? Que ele nunca descubra que você não sabe por que você está falando não. Porque se ele descobrir, o jogo pode virar, né? E ele vai começar a te questionar. Então, e é engraçado a gente falar na igreja sobre coisas que a gente não sabe, né? A gente cantou aqui, o Marcos falou antes de começar o louvor sobre o Espírito Santo, que a gente sabe quem é o Espírito Santo, né? A gente sente o Espírito Santo. Então, falar na igreja sobre coisas que a gente não sabe é engraçado, porque a gente sabe que o Redentor vive em nós, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente sabe muitas coisas, né? Então, é engraçado a gente vir aqui numa manhã e falar sobre coisas que a gente não sabe, né? E ainda falando sobre coisas que a gente não sabe, e falando sobre coisas que a gente sabe, que a gente ministrou aqui durante os louvores, que a gente sabe, em alguns momentos, ainda assim, a gente consegue duvidar, né? Na nossa vida cristã e na nossa vida de fé, a gente consegue duvidar mesmo tendo certeza de tantas coisas, né? E engraçado, certa vez Jesus perguntou para Pedro, quando ele foi sair do barco para andar sobre as águas, né? Fez uma pergunta interessante. O que aconteceu quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas? Ele viu o vento, viu as ondas e teve medo. E começou a afundar. E aí Jesus, lá em Mateus, fala, né? Homem de pouca fé aí, ó, por que duvidou? Então Pedro, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo sabendo de todas as coisas que Jesus era capaz de fazer, ele duvidou, né? E Jesus estava ali na presença dele, dentro do barco com ele. Então ele ainda assim duvidou. Nós sabemos por que nós cremos nele, nós sabemos que Deus cura, nós sabemos que Deus nos livra do problema financeiro, traz o socorro da onde a gente nem imagina, na hora que a gente mais precisa. Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa companhia quando a gente se sente só, quando a gente está sozinho, Ele não nos abandona, né? Ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus não nos abandona. Então, mesmo sabendo de todas essas coisas, e no meio dessa confissão de certezas que a gente faz durante a nossa vida, durante os cultos que a gente vem aqui, ainda assim a gente recebe aquela pergunta de Jesus, por que a gente duvida? Né? E às vezes não é Jesus ali, literalmente, te perguntando por que você duvida, é você mesmo se questionando, por que eu duvido de Deus, por que eu duvido das coisas que Ele é capaz, sendo que eu estou aqui todo domingo afirmando que Deus cura, que Deus pode, que Deus vai me livrar, que Deus vai fazer, né? E o meu ano de 2023, eu acho que se resumiu a isso, assim, a gente tem a nossa célula lá na quarta-feira, e toda quarta eu tinha uma coisa, cara, eu tenho uma situação, eu preciso resolver, eu não sei como é que eu vou fazer, e questionando, mas toda quarta eu estava lá afirmando que Deus era capaz, que Deus curava, que Deus livrava, que Deus tirava a ansiedade, e me questionando toda semana, né? Então, é engraçado como no meio de toda essa afirmação e confissão de certezas que a gente tem em Deus, ainda assim a gente consegue duvidar, né? E o que a gente faz quando a gente se encontra numa situação como Abraão se encontrou lá no verso 8, e eu queria voltar lá no 8 e ler com vocês, que é o início do capítulo, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Abraão, Deus chamou ele lá, falou, ó, você vai para um lugar assim, assado e tal, esse lugar vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção lá, e vai ser maravilhoso, mas ele não sabia para onde ele estava indo. Era uma coisa desconhecida para ele, né? E embora ele não soubesse para onde ele estava indo, o que ele fez foi confiar em Deus, né? E é muito, muito fácil a gente pegar o resumo da história de Abraão e interpretar ela da seguinte forma, ok, Deus chamou Abraão para que ele fosse até a terra prometida e disse que lá seria maravilhoso e que as coisas aconteceriam e que seria uma glória, uma bênção e tal. E a gente interpretar isso para a nossa vida, ok, que a gente tem que obedecer ao chamado de Deus, que a gente tem que ir. É muito fácil interpretar e resumir a história de Abraão dessa forma, né? Mas é muito difícil colocar isso em prática na nossa vida. Então, Abraão simplesmente obedeceu, né? O texto diz lá que ele obedeceu e foi. E foi, mas onde é que eu estou indo? Eu não sei onde é que eu estou indo. Deus mandou eu ir e eu estou indo. Então, colocar isso na nossa vida
é muito mais difícil, né? E viver como se isso fosse uma verdade para nós é muito mais difícil. Que Deus, às vezes, vai te chamar, vai te mandar fazer alguma coisa, e Ele vai te explicar o que é depois. Mas quando depois? A gente não sabe se vai ser amanhã ou se vai ser... No caso de Abraão aqui, ele nem soube o que aconteceu, né? Então, ele foi lá para entrar na Terra Prometida, ele não chegou, né? Mas ele foi, pela fé, ele obedeceu. E durante a minha vida, assim, na minha caminhada cristã, nos últimos anos, depois que eu casei, principalmente, assim, que eu comecei a ter uma vida mais próxima a Deus e mais experiências com Deus, eu percebi que a nossa vida é assim, que Deus nos chama, que Deus nos manda ir lugares, a fazer coisas, pelo menos para mim, e Ele me explica bem depois por que eu tive que fazer aquilo, ou por que eu tive que ir até aquele lugar. E não é que Ele me explica vindo assim, ó, Guilherme, aí agora aconteceu aquilo lá, para isso aqui e tal. Não, as coisas vão acontecendo e você vai montando o quebra-cabeça ali da sua vida. E vai entendendo por que Deus te mandou fazer aquela coisa, por que Deus te mandou ir até aquele lugar. E esse espaço entre obedecer o que Deus está te mandando fazer e entender o que Deus fez se chama fé. É nesse espaço onde você vai exercitar a sua fé. Então, primeiro você obedece e depois, daqui 10, 20, 30 anos, 100 anos, sei lá quando, você vai entender, esse espaço ali entre essas duas coisas se chama fé. Que é a nossa regra de vida, é aquilo que a gente prega, é aquilo que a gente acredita, é a fé. Então, a sua incerteza hoje, aquilo que te faz duvidar, aquilo que te faz desacreditar, não é motivo para você deixar de acreditar em Deus. Porque você está no meio do caminho. Deus te mandou fazer alguma coisa, você está fazendo ou não. Deus te mandou ir até algum lugar ou você não foi. E o espaço entre essas duas coisas de você fazer e entender é o que a gente chama de fé. Então, a sua incerteza não é motivo hoje para você questionar a Deus e desistir de Deus. Então, a sua incerteza é o que vai fazer você ter fé. A incerteza que você tem é o que vai fazer Deus agir na sua vida. Já pensou se a gente soubesse todas as coisas da vida, se a gente tivesse desvendado todos os mistérios da nossa caminhada aqui na Terra? Que função teria Deus hoje na nossa vida, se a gente soubesse de tudo? Então, Deus sempre vai deixar em nós, ou sempre deixa em mim, algum tipo de incerteza para que eu aprenda a confiar mais nele. Porque eu sei que a gente fala e canta, né, que a gente ama a Deus porque Ele é santo, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. A gente canta isso, e isso é verdade na nossa vida. Mas, no fundo do nosso coração, se a gente soubesse todas as coisas da nossa vida, se a gente tivesse tudo resolvido, a gente não falaria com Deus, a gente não buscaria Deus. A gente é ser humano, e o ser humano é assim, isso está dentro de nós. Então, Deus sempre vai deixar em nós algum tipo de incerteza para que Ele possa cumprir o papel dEle na nossa vida. Para que Ele possa ter função na nossa vida. Porque, como eu falei, se a gente soubesse de tudo, eu garanto que a gente não falaria com Deus, que a gente não caminharia com Deus. Eu, pelo menos na minha vida, tenho certeza, né? Me conhecendo como ser humano, eu sei que se eu tivesse todas as coisas resolvidas, se o lado financeiro da minha vida fosse mil maravilhas, nunca tivesse um desafio, talvez eu não falaria com Deus. Mas não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa se você tem todos os problemas ali definidos, você não tem problema na criação dos seus filhos, você não tem problema nenhum no seu casamento, a sua conta bancária está explodindo, Deus sempre vai colocar alguma coisa na sua vida que vai te desafiar. Ah, mas eu tenho bilhões, eu sou bilionário. Ok, mas Deus vai colocar na sua vida um projeto que vai desafiar os bilhões que você tem na conta. Para que você entenda que a tua vida depende de Deus. Você não é autossuficiente, você não é capaz de fazer nada sozinho. Então, nessa caminhada, a gente precisa sempre ter essas incertezas para que a gente possa ter a fé e acreditar que Deus vai fazer. E eu queria falar sobre 3 tópicos hoje ali, sobre a palavra, que envolvem a promessa. As promessas de Deus ali, para a gente poder entender como Deus promete as coisas e como elas acontecem na nossa vida, né?
A gente sempre, quando fala de promessa, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, a gente sempre, no nosso inconsciente, a gente pensa na promessa de Deus como sendo as coisas positivas que a gente quer para a nossa vida. E o resultado das promessas de Deus, a gente espera que sempre sejam como a gente planejou. Né? Que eu quero ter um filho, quero ter 2, e eu quero que seja uma menina e o outro um menino, ou que sejam gêmeos. Então a gente planeja um monte de coisa para a nossa vida, e a gente recebe aquilo como promessa de Deus para nós, e a gente espera que aquilo aconteça da maneira que a gente quer. E isso é a promessa de Deus para a minha vida é isso. Mas é engraçado parar para pensar nisso, porque as coisas nunca acontecem assim. Pelo menos para mim, nunca acontece do jeito que eu imagino que vai ser. Elas acontecem, mas no tempo que Deus quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e nunca da forma como eu pensei. E sempre é mais sofrido, nunca é mais fácil. Às vezes a gente pensa assim, não, vou fazer tal coisa, vai ser difícil e tal, você está preparado para o difícil. E é fácil. Não, é mais difícil do que você achou que seria. Então, o primeiro ponto é que as promessas de Deus para a nossa vida, elas são sempre diferentes do que a gente imaginou. Sempre diferente do que você imaginou. Então, Abraão chega lá na terra prometida, como eu falei ali, e a promessa que ele recebeu de Deus é que Deus o abençoaria, que ele seria uma bênção, que Deus o levaria a um lugar maravilhoso, e que esse lugar seria maravilhoso e seria tudo lindo. Mas você viu o que o texto fala lá na parte que a gente leu, sobre a forma como eles viviam na terra prometida? Vamos voltar lá e ler de novo. No verso 9 ali, diz o seguinte: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. Então, a Bíblia fala aqui para nós que ele peregrinou na terra prometida. Ele morou lá, viveu lá, como se ele estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas. Não deve ser gostoso morar numa tenda, no meio do nada. Então, a promessa que ele recebeu é de que isso tudo seria lindo. E na hora que ele viveu aquilo, não era lindo. Então, aí a gente consegue correlacionar com a síndrome do impostor. Então, Abraão estava na terra prometida, mas ele não se sentia lá. Então, é como a gente receber uma bênção e não sentir que aquilo ainda era o que é para ser. Então, ele viveu uma vida ali que eu acho, olhando a história ali, eu acredito que não tenha sido das mais fáceis, que não foi aquilo que talvez ele imaginou que seria quando ele recebeu a promessa de Deus. E durante a nossa vida, durante a nossa caminhada com Deus, com Jesus, as coisas acontecem assim. A gente recebe promessas de Deus e às vezes a gente está na promessa, mas a gente não se sente naquele lugar ainda de fato. E aí começam a vir os nossos questionamentos, de será que Deus realmente é isso que Deus tem para mim? Se é aqui que eu deveria estar, se não é? Mas a Bíblia nos ensina de que pela fé a gente deve continuar, pela fé a gente deve obedecer. Então, ele vivia ali de maneira difícil, vamos acreditar assim. E Deus, não era isso que ele entendia que Deus tinha prometido para ele. Assim como nós, a gente vive a nossa vida cantando aqui que somos abençoados, que temos a paz de Cristo na nossa vida, que temos a graça de Deus sobre nós. Mas a gente é abençoado, mas durante a semana a gente está estressado. A gente está irritado com alguma coisa, a gente está preocupado com algum problema. E aí a gente fala assim, não, mas eu sou abençoado demais para estar estressado. Amém, você é abençoado, mas você vai estar estressado. Você vai se irritar com a tua esposa, você vai se irritar com o seu marido, você vai se irritar com o seu filho. Isso é normal, isso é da vida. São coisas que a gente não tem muito o que fazer, as coisas acontecem e é isso. Então dizer que, a gente cantou aqui, que o sorriso de Deus é sobre a minha vida, que a alegria de Deus, a gente canta que a alegria de Deus é em nós, que a Bíblia fala que a gente deve se regozijar no Senhor, Mas quando a gente se sente triste, em algum momento da nossa vida, então, a gente lembra dessas promessas e pensa, nossa, mas que hipocrisia, Eu canto no domingo lá de que a alegria do Senhor é sobre a minha vida e agora aqui eu estou me arrastando durante a semana. Não é ser hipócrita, é ser humano. É saber que as coisas acontecem na nossa vida. Mas é por isso que você vai desistir? Não.
Pela fé você vai obedecer, pela fé você vai continuar. Então, na maioria das vezes, a gente vai viver a promessa de Deus e a promessa vai ser diferente do que aquilo que a gente imaginou. A gente vai, durante a caminhada da promessa, viver em tendas, passar calor, passar frio, passar raiva, passar estresse, passar preocupação, chorar, rir, achar que agora foi, daí passa uma semana, não foi. Estamos na mesma aqui ainda. Então, esse é o caminho, né, até a promessa. E sempre que você tem um chamado de Deus na sua vida, seja ele qual for, seja de cantar, de ministrar, de pregar lá fora no seu trabalho, todos nós temos um chamado, né? A tua promessa, ela sempre vai, a forma como Deus te chamou e a forma como você vai viver aquela promessa sempre vai contradizer aquilo que você acreditou que seria a tua promessa. Então, o que aconteceu com Abraão? Ele foi chamado e Deus disse para ele que ele iria até uma terra prometida, que esse lugar seria maravilhoso, mas a jornada dele até lá foi contraditória a isso, foi completamente o contrário. Viveu em tendas, passou dificuldade, teve que aguentar um povo caminhando junto. Então, é contraditório, e é sempre assim, porque é para te fazer questionar de se aquilo realmente é o que está certo, se aquilo realmente é a promessa de Deus para a sua vida. E Abraão, eu fico imaginando Abraão chegando lá, né? Chega lá e falou, ei, essa terra aqui é minha, viu? Deus prometeu para mim que essa terra seria minha, mas aquelas pessoas que haviam povos que habitavam lá, né? E eles não sabiam que Abraão era o dono daquela terra. Ninguém avisou eles, não foi enviado um memorando para eles lá dizendo, agora essa terra aí é de Abraão e sua descendência, tá? Não. Então ele chegou lá, ninguém nem sabia quem ele era. E ele chega lá e se sente, putz, cara, essa é a terra que Deus me prometeu, mas eu estou aqui, mas eu não me sinto aqui. Ele não conseguiu entender isso. E durante todo o tempo que ele morou naquela terra, aquela terra nunca foi dele. Nunca foi. Então, às vezes é assim na nossa vida também. Às vezes a gente acha que está na promessa de Deus, mas a gente tem aquela síndrome do impostor. De estar e não estar, de ser e não ser, de acreditar e não acreditar. E isso só foi acontecer muitas gerações depois. A terra que Deus prometeu a Abraão e sua descendência, Deus cumpriu a promessa, mas muito tempo depois. Então, a gente tem que aprender a não julgar a nossa vida por como ela está no momento, por como ela está hoje, por como ela estava ontem, mas a gente tem que aprender a julgar a nossa vida e as promessas de Deus para nós de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que a gente sabe que Deus vai cumprir. E Deus nos mostra ao longo do tempo como suas promessas são bem diferentes do que a gente imaginou. E aqui vou fazer um parênteses e contar um testemunho rápido. Mais ou menos, eu contei aqui já sobre a minha experiência com o Covid, em 2021, que eu fiquei internado, passei muito mal, tal, achei que ia partir para a glória. Não queria que isso acontecesse, óbvio, mas, enfim, foi um período difícil ali, foram 10 dias ali bem difíceis na minha vida. E a gente era casado há 4 anos, mais ou menos. E a gente ainda não tinha a nossa casa, não tinha comprado a nossa casa própria, mas a gente tinha esse sonho, tinha essa vontade, tinha esse desejo. A gente acreditava que isso era uma promessa de Deus na nossa vida, de que a gente teria o nosso lar. Embora a gente fosse feliz onde a gente morava, enfim, Deus sempre foi presente na nossa casa, a gente sempre teve muita alegria nos lugares onde a gente morou. A gente sabia que em algum momento Deus nos daria a nossa casa. E eu lembro que logo que eu saí do hospital, que eu tinha ficado internado, a Ana falou, não, agora a gente vai comprar uma casa. Eu falei, mas como que a gente vai comprar uma casa? Essa parte ainda não tá clara para mim. Não, Deus vai dar uma casa para a gente, Deus vai dar uma casa para a gente. Eu falei, tá bom. E aí eu saí do hospital, fiquei um dia em casa, e no outro dia ela já tinha feito contato com milhares de imobiliárias, e milhares de corretores, e agendado um monte de visita para ver casa, e eu não conseguia nem andar direito, estava bem debilitado ainda. E a gente saiu, e pegou o carro, e fez as visitas e tal. E a gente chegou num imóvel para visitar,
E eu lembro que eu não consegui subir a escada desse lugar lá. Eu falei, eu vou ficar aqui embaixo, aqui na sala, aqui, e você sobe lá ver e tal, enfim, né? E aí ela subiu e tal. Aí eu subi um pouco depois e falei, não, vou lá, né? Vai que é essa aqui que é a casa. Daí eu nem conhecia a casa antes de vir morar, né? E aí subi lá e a gente estava na sacada da casa que a gente estava vendo. E aquilo não mexeu muito com o meu coração, assim, não me trouxe muita paz. Falei, não sei, não bateu o coração, como diz, né? Igual quando a gente vai... o Johnny sempre fala isso, assim, com relação a carro, né? Bateu o coração? Não, então não é esse aí. Se não bateu o coração, não é para ser esse. E aconteceu isso com aquela casa. Falei, não é aqui. Mas aí a gente estava na sacada, conversando com o corretor e tal, e tinham 2 imóveis do outro lado da rua. Um estava erguido e o outro não tinha nada do lado, era só um terreno. E aí a gente perguntou, e aqueles do outro lado lá da rua? É do mesmo construtor aqui e tal, ele ergueu aquele um ali, vai começar a parte agora final, e aquele outro ainda vai começar. E aí já pode ver lá como é que é, está à venda, não está? Acho que está, ele vai construir ali e vai vender. Aí o que estava erguido já estava vendido, né? E aí a gente entrou, conheceu, tal, legal, gostamos. A Ana entrou e falou, meu Deus do céu, isso aqui é tudo que eu pedi para Deus a minha vida inteira que eu queria numa casa. Não tenho que tirar nem pôr, as janelas são iguais, a escada é como eu queria, o quarto, a sala, a cozinha, tudo é como eu imaginei e pensei que eu queria. É isso aqui que eu quero. Eu falei, amém, né? A gente é marido, você só concorda, né? Tá bom, é isso aí. E a gente não imaginou que a vida adulta seria assim quando a gente era criança, né? Que, não, quando eu crescer, ninguém vai mandar em mim. Além do teu chefe, tua mulher, né? Teus filhos, dependendo do momento. E então foi assim. E aí a gente entrou e não gostamos, tal, beleza, é isso aqui. Como é que faz para comprar agora? Deu, daí agora para comprar você tem que pagar. Né? Como é que você vai pagar? Como é que dá para pagar? Tá igual o memezinho lá, não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas vezes que parcela, né? O que dá para a gente fazer. E aí foi, ali a gente, né, deu um sinal de negócio e tal, negociou o preço, beleza e tal. A construção ia levar ali em torno de 1 ano ainda para ficar pronto, então a gente combinou lá os valores com o construtor e tal, beleza. Só que, durante 1 ano, irmãos, muita coisa acontece na nossa vida. Parece que não, parece que passa rápido e que nada mudou, mas muita coisa acontece. E e eu imaginei que quando a gente fechou aquilo ali e tal, eu falei, nossa, beleza, né, cara, agora é só trabalhar ali, tocar, né, adiante, vamos pagando por mês ali o que vai faltar para completar no final, tal, beleza, show. Enquanto isso, já vamos ver móveis, iludido, né? Já vamos ver os móveis, vamos fazer as coisas e tal, fazer projeto, tal. E durante esse 1 ano, a minha vida financeira mudou completamente. Aconteceram muitas coisas, problemas, dificuldades na empresa, uma série de coisas que aconteceram, que no final eu dependia de um milagre de Deus para poder comprar a minha casa. Porque tudo tinha se arruinado. Né? E eu falava, meu Deus, mas onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Será que não era para eu ter comprado isso aqui? Eu interpretei isso aqui como sendo a promessa de Deus e não é. E eu me sentia no lugar que eu estava na promessa de Deus, mas eu sentia que eu não estava. Então eu olhava aquilo e comecei a olhar para aquela casa pensando assim, isso aqui nunca vai ser meu, não vai dar certo, não tem a menor chance. E eu lembro até hoje, quando a gente estava mandando a documentação para o banco, para fazer o financiamento, porque daí foi o que sobrou no final, e eu não tinha nem expectativa de que aquilo daria certo. E eu mandava e conversava com a correspondente bancária lá, e eu falava, não, mas eu tenho essa situação aqui na empresa, está assim, assado, não vai dar. Ela falou, Guilherme, fica tranquilo, está tudo certo. E eu falava, Jesus está dando uma paz para essa mulher que eu não consigo entender. E eu agoniado, sem dormir, e a Ana de boa também. Falei, mas caramba, cara, o que está acontecendo? Só eu não consigo sentir essa paz, só eu não consigo sentir que eu estou aonde é para eu estar. E eu não conseguia, aquilo não fazia sentido para mim. E então, a gente sempre orando, sempre buscando, né, dividindo com os meus pais, eles também sempre orando por nós e dizendo, não, filho, fica tranquilo que vai dar tudo certo. No final vai dar certo. E no final deu tudo certo. No final a gente comprou a casa, é como a gente imaginava, tudo lindo, perfeito. Né? Só que durante esse tempo, durante a promessa de Deus, até que aquilo acontecesse, nesse meio tempo eu tive que ter muita fé. Em alguns momentos eu confesso que eu não tive, que eu questionei, que eu duvidei. Né?
E depois eu me questionei e perguntei assim, Deus, mas por que tão difícil? Né? Para que tanta dificuldade, tanta luta, tanta angústia? Né? E aí Deus sempre falou comigo, para que você continue confiando em mim. Deus sempre, acho que falou as coisas comigo assim, ó, você é do tipo de pessoa, cara, que se as coisas para você forem muito fáceis, talvez você vai achar que você é bom. Então, para mim, assim, na minha vida, na minha caminhada com Deus, Deus sempre me ensinou a confiar nele, porque se eu não tiver muito isso, eu acho que eu vou meio que pelas minhas próprias pernas, pela minha própria força. Então, para mim, as coisas são bem suadas e difíceis, para que eu entenda que é por Deus. Às vezes eu olho e falo assim, mas tudo na nossa vida tem que ser um milagre, não dá para ser normal, assim, tipo, você olha as pessoas vivendo a vida delas e fala, pô, mas foi, né, trabalhou, fez, tal, não sei o quê. Não precisou de um grande milagre para que as coisas acontecessem, né? Isso é o que a gente pensa. Mas só aquela pessoa e Deus sabem o que elas estão passando para conquistar aquilo, para chegar até aquele lugar, para estar onde elas estão. Né? Então, não cabe a nós julgar. Cada um vive o seu milagre, cada um vive a sua caminhada de fé, cada um busca o que tem que buscar, cada um passa as dificuldades que tem que passar para chegar até onde Deus prometeu. Então, a promessa de Deus, pela fé, na minha vida, ela aconteceu assim, pela fé. Por quê? Porque Deus sabe e você não sabe. Eu sei que eu não sei. Segundo ponto. Então, primeiro, de que as coisas, a promessa de Deus na nossa vida, elas sempre são diferente do que a gente imaginou. O segundo ponto é de que elas são sempre mais lentas do que a gente gostaria que fosse. Elas acontecem num ritmo completamente diferente do que a gente gostaria, né? E isso partindo do princípio que a gente quer que as coisas aconteçam rápido, que a gente quer que as coisas aconteçam amanhã, né? E no verso 13 do texto que a gente leu, começa dizendo que todos eles morreram cheios de fé. Então, os caras morreram e não viram a promessa. E você está aí, vivendo sua vida, querendo que as coisas aconteçam amanhã. E o povo lá vivia bastante tempo, cara. Abraão era velho, né? E eles morreram cheios de fé. E eles cumpriram a ordem que Deus deu a eles. E enquanto a promessa não se cumpria, né, como a gente leu ali, no meio do caminho eles continuaram tendo que ter fé. Continuaram tendo que acreditar que aquilo que Deus prometeu aconteceria. E a gente aqui, como eu falei, vivendo nossa vida, querendo que as coisas aconteçam amanhã. Querendo que, mas agora eu quero ter um filho. Beleza, você quer ter filho, mas não é amanhã que você vai ter um filho. Tem um processo para você ter um filho. No mínimo 9 meses, se tudo der certo. Né? Às vezes um pouco mais. Então, entender que as promessas de Deus na nossa vida, elas são mais lentas do que a gente gostaria que elas fossem, né? E para que isso acontece, né? Por que, como eu falei aqui, que na nossa vida a gente vive esperando a promessa e o meio do caminho é sempre muito difícil? Porque Deus quer te ensinar alguma coisa no meio do caminho. Deus quer que você mude como ser humano no meio do caminho, né? Deus quer que você seja menos ansioso. Deus quer que você seja mais paciente com as pessoas que te cercam, com a tua esposa, com o teu filho, com os teus pais. Deus quer te ensinar alguma coisa, né? A sermos mais maduros e preparados para que quando a promessa chegar, de fato, na nossa vida, a gente consiga desfrutar daquilo que Deus nos prometeu, de forma cristã, né? Deus quer que a gente confie mais nele. Então, por isso as promessas são mais demoradas do que a gente gostaria que elas fossem. Para que a gente possa confiar mais em Deus durante o processo. Para que a gente possa exercitar a gratidão pelo cuidado que Deus tem por nós durante as dificuldades. Né? Hoje, olhando para as minhas promessas que se cumpriram na minha vida, eu vejo que em todo o tempo eu consegui ser grato. Embora fosse muito difícil, eu questionasse muita coisa, a minha oração final era sempre assim, Deus, mas obrigado pela luta, obrigado pela dificuldade. Às vezes tinha um pouco de ironia na minha oração, né, de agradecer, falava, mas não precisava ser tão difícil, né, mas estava ali, agradecendo. Então, para que a gente aprenda a ser mais grato a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco durante o nosso trajeto. Né, e para que a gente possa entender que, embora
coisas não aconteçam na nossa vida na hora que a gente quer, as coisas vão acontecer na hora que Deus quiser que aconteça. O seu papel é só continuar pela fé, assim como Abraão e seus descendentes fizeram. Eles continuaram pela fé. Pela fé, eles continuaram caminhando ali. Terceiro ponto. As promessas de Deus, elas sempre são mais longe do que a gente achou que seria. Então, primeiro, elas são diferentes do que a gente imaginou. Segundo, elas são mais lentas do que a gente gostaria que fosse. E terceiro, elas são mais longe do que a gente achou que seria. Então, depois que você vê que a promessa é diferente e que ela é mais lenta do que você gostaria que fosse, você vai perceber que ela também é mais longe do que você achou que ela iria ou do que ela seria. Porque Deus vai muito além daquilo que a gente pensa, muito além daquilo que a gente espera, muito além daquilo que a gente imagina para a nossa vida. É engraçado, de novo, a gente falar sobre não saber as coisas aqui dentro da igreja, porque a gente afirma que a gente sabe tantas coisas sobre Deus, né? Mas a realidade é que a gente nem sonha o que Deus tem realmente preparado para nós. A gente nem imagina o que Deus tem prometido para nós e como essa promessa vai ser e quando ela vai acontecer. A gente não sabe. Então, Deus vai muito além daquilo que pensamos. Ele nos surpreende. Deus sempre surpreende a gente. Então, o testemunho que eu contei aqui sobre a nossa casa, a gente tinha uma coisa que a gente imaginava que seria, como a gente faria, né? As coisas que a gente colocaria dentro ali e tal. E as coisas que Deus foi fazendo durante esse processo foram muito maiores do que a gente sonhou, muito maiores do que a gente imaginou. Foi muito mais longe do que a gente achou que isso iria, né? E no verso 16 do texto que a gente leu, na segunda parte, isso fica evidenciado lá para nós. Então, eles imaginavam que eles teriam uma terra prometida por Deus, que aquele lugar seria maravilhoso, mas o que Deus realmente prometeu era muito maior. E eu vou voltar lá para a gente ler a segunda. Vamos ler o verso 16 inteiro ali. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então, era muito mais do que eles acreditavam que seria, muito maior do que eles imaginavam. Era uma cidade, era uma pátria celestial o que Deus tinha prometido para eles. E foi o que de fato aconteceu com Abraão, né? Então, a gente precisa entender durante a nossa caminhada, e para que a gente possa continuar caminhando pela fé e obedecendo pela fé, que no final Deus tem algo muito maior do que aquilo que a gente está imaginando, pensando. E entender isso é difícil, porque você quer que aquilo aconteça. Eu sempre oro assim a Deus, falo, Deus, mas eu não te pedi nada muito grande, não precisa ser maior, pode ser só esse aqui que eu estou orando, só isso aqui mesmo que eu estou pedindo, mas que aconteça, né? E é difícil a gente caminhar nessa dependência, entendendo que o que Deus tem é muito melhor, irmão, é muito maior. A gente tenta resumir a história de Abraão, como eu falei ali no início, a uma coisa, né, simples. Mas quando você coloca isso e aplica isso na sua vida, você começa a enxergar como era difícil, né? Imaginar o tanto de tempo que ele caminhou, a dificuldade que ele passou. Mas no final, sempre vai ter algo melhor preparado para nós, né? Maior do que a gente imaginou. E que assim seja na nossa vida, que assim seja conosco, que quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida e na minha vida, a gente possa perceber que ela é muito maior do que a gente muito diferente do que a gente imaginou, né? Que ela aconteceu no tempo que ela tinha que acontecer, então no final você vai ver que não demorou, era para ser agora mesmo. Porque se tivesse acontecido antes, talvez eu não teria maturidade para lidar com isso, talvez eu não teria paciência que eu tenho hoje. Então, olhar para trás e enxergar que as coisas que aconteceram na sua vida, no tempo que elas levaram para acontecer, foi propósito de Deus, foi a vontade de Deus para você. Então, enquanto você estiver no caminho, que você tenha fé, né? Tenha fé para acreditar que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E enquanto no caminho, que você viva uma vida de confiança em Deus. Que você confie, que você entregue. Que você, durante o caminho, aproveite as pessoas que passam por ele junto com você. Abraão, durante a caminhada dele lá, muitas pessoas se juntaram, muitas pessoas passaram. Então, na nossa vida não é diferente. E que a gente aprenda a amar todas essas pessoas que passam.
Só um parênteses que eu esqueci de citar no final do meu testemunho ali, é que meses depois que a gente comprou a casa, essa pessoa que tinha tanta fé que todas as coisas dariam certo, que era a pessoa do banco lá, e infelizmente veio a falecer de uma doença, e hoje eu olho e falo, cara, essa mulher, parece que Deus colocou ela na minha vida durante esse tempo para que as coisas acontecessem, para que ela falasse da paz de Deus para mim. Eu não sei se ela era cristã ou não, nunca fui muito a fundo no relacionamento ali para conhecê-la, mas hoje eu olho e sinto que foi um anjo que Deus colocou ali naquele período de 6 meses, enquanto a gente fazia os trâmites, para que me trouxesse paz. Então, Deus, durante a sua caminhada, vai enviar um monte de gente, vai mandar pessoas. Desfrute dessas pessoas que caminham com você. Aproveite a vida delas. Porque a gente não sabe se no final da tua promessa ela vai estar junto ou não vai. Então, que você espalhe amor, que você espalhe a tua fé para essas pessoas quando elas cruzarem o teu caminho, para que você possa fazer a diferença na vida delas e elas na sua vida. Uma coisa também que ele deixou sempre, o texto deixou bem claro para nós ali, que ele não sabia, Abraão não sabia para onde ele estava indo, ele só estava indo. Ele estava pela fé caminhando. Então, na nossa vida não é nem um pouco diferente. Às vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo isso, às vezes você não sabe por que você está acordando de manhã e ir trabalhar, às vezes você se perde um pouco no propósito, no meio do caminho, e tudo bem, acontece, a gente é ser humano, a gente é falho, nosso coração é enganoso, mas saiba que pela fé você tem que continuar, pela fé você precisa continuar avançando, e Deus, como eu falei aqui, sempre vai colocar pessoas no nosso caminho com um propósito. Às vezes, como eu disse, essa pessoa não vai chegar no final lá da sua promessa junto com você. Você talvez não vai participar da promessa dela lá no final, mas tem um propósito pelo qual Deus colocou ela na sua vida, naquele momento. E quando a gente para um pouco assim, sai um pouco daquela loucura do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente consegue entender algumas coisas. Por que essa pessoa está aqui? O que eu preciso? O que eu tenho para oferecer? O que essa pessoa pode me ensinar sobre Deus? Como ela pode me aproximar mais de Deus? A gente vive aqui como comunidade, aqui na igreja, a gente tem as células. Então, durante o ano passado, a gente conseguiu fazer quase o ano inteiro, né, Bruno e Johnny? Nossa celulinha lá, pequenininha e tal. Mas a gente aprendeu muito juntos. A gente chorou muito, a gente deu muita risada, a gente orou bastante. Eles reclamam que a minha oração é longa lá na célula, que eu oro muito. O Johnny já cansa de orar. Mas a gente fez isso junto. Então, e a gente conseguiu cumprir nossos propósitos, a gente conseguiu alcançar as nossas metas juntos. Então, aproveite as pessoas que estão junto com você. Aproveite, desfrute da vida delas com elas. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre fala que o final do teu trajeto, a gente, o Del, o Tico sempre pregam aqui, o Melk, que a gente deve aproveitar o caminho. Aproveite o caminho, aproveite as coisas que Deus coloca no seu caminho, aprenda com isso. Aprenda com essas pessoas, transborde na vida dessas pessoas, dê fruto na vida dessas pessoas que você encontrar no seu caminho. E tenham certeza de que é a promessa de Deus para você. E pela fé continue. Pela fé não desista, pela fé não desanime. Vai ter dia que você vai estar mais triste, vai ter dia que você vai estar mais estressado. E quando isso acontecer, não se julgue, não fique pensando, mas eu canto lá no culto que a alegria do Senhor é a minha força. Eu digo que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, mas por que eu estou assim? Porque Deus tem algo para te ensinar, porque Deus tem alguma coisa para moldar aí dentro de você. Então, guarde isso hoje no teu coração, guarde essa mensagem aí no teu coração. Leve isso com você, não só para a tua semana, mas para a sua vida, que pela fé você tem que continuar, pela fé você deve seguir. Assim como o texto que a gente leu aqui, foi pela fé. E o título do capítulo 11 é Exemplos de Fé. Então, que a nossa vida daqui a 200, 300 anos, para as nossas descendências, para a nossa geração que vem na frente, eles possam olhar para a nossa vida e dizer, pela fé eles continuaram e pela fé hoje eu estou aqui. A gente como comunidade, como igreja, isso aqui um dia vai continuar, o prédio vai estar aqui, ou vai ser outro MAP, não sei. O palco ficou bonito, mas o outro pode ser maior ainda. Então, pela fé a gente tem que continuar.
né? Para que daqui 100 anos, 50 anos, não vai mais ser o Tico pregando aqui, vai ser a Maria, né? Vai ser os filhos da Maria, da Helena, o João, os filhos dele. Então, pela fé a gente deve continuar. Se essas pessoas tivessem desistido no caminho, né? O texto fala no final ali que em vez que eles, se estivessem pensando, né, o verso 15, naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Então, se eles tivessem olhado para trás, para onde eles tinham saído, eles podiam voltar para lá. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente olha, tá difícil, tá trabalhoso demais, tá sofrido. Eu vou voltar para onde eu estava. Você pode voltar. Mas pela fé, a gente deve continuar. Pela fé, a gente deve seguir. E é muito maravilhoso o que acontece quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. E aí é realmente como Abraão achou que seria. É maravilhoso, é grandioso, é uma bênção. Então a nossa caminhada cristã, ela não são só tendas, e frio, e calor, e deserto, e dificuldade. Esse é o processo. Então leve isso com você hoje, que entenda que da promessa de Deus até que você entenda o porquê daquilo, existe uma coisa chamada fé no meio do caminho. E que a gente não pare, que a gente não desista, que a gente siga acreditando que Deus tem o melhor para nós, o melhor preparado para a nossa vida, porque Ele sabe, você não. Confie nisso, leve isso hoje no seu coração. Queria convidar vocês a ficar de pé para a gente orar. Não vou orar por muito tempo. Tá tranquilo, Johnny. Só uns 10 minutos. E que essa palavra hoje encontre lugar aí no seu coração, que essa palavra encontre lugar na sua casa, que você leve isso aí com você, se fez sentido para você. Para mim, eu falei, tem sido o roteiro da minha vida nos últimos anos, né? As coisas acontecem, eu não sei por que acontece, e depois eu entendo ou ainda não entendi muitas coisas que acontecem na minha vida, lugares aonde Deus me leva, porque Ele me leva. Mas pela fé eu estou indo. Pela fé eu estou acreditando que Deus tem algo preparado. Para mim ou para a minha geração que vem para frente, eu não sei. Mas pela fé eu continuo. E isso arde no meu coração. De continuar pela fé. De vir aqui todo domingo pela fé, cantar, erguer minha mão. Dizer que o Espírito Santo é presente nesse lugar. É pela fé. Então vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas na nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama, Jesus, e nós obedecemos. E pela fé nós continuamos caminhando, Senhor, mesmo sem às vezes entender o porquê as coisas estão acontecendo, da forma como elas acontecem. Mas pela fé nós somos chamados, Senhor. E pela fé nós continuaremos caminhando contigo, Jesus. Senhor, pela fé, às vezes a gente pode duvidar, mas no nosso coração, Senhor, vai sempre arder a Tua promessa, Jesus. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que o Senhor nos chamou para realizar aqui na terra, Senhor. Se isso vai se cumprir durante a nossa vida ou não, isso não cabe a nós, Senhor. A gente sabe que as Suas promessas, Senhor, elas são sempre diferente do que a gente imaginou, mais lenta do que a gente imaginou, Senhor, e vão mais longe do que a gente imaginou um dia, Senhor. Então que a gente entenda isso hoje, que isso seja realidade na nossa vida, Pai, que a gente vá embora e que a gente carregue conosco, Senhor, essa sensação de que a gente tem que continuar pela fé, Jesus. Às vezes vai estar difícil, às vezes vai estar triste, às vezes a gente vai estar estressado, a gente vai duvidar, Senhor, da Tua promessa. Mas que o Teu Espírito Santo que a gente cantou hoje tanto aqui, Senhor, venha, Senhor, e nos lembre de que pela fé nós temos que continuar, Jesus. Não nos deixe, Pai, esquecer isso um só dia da nossa vida, Senhor. Que a Tua mão, Senhor, que é sempre presente, Jesus, nos momentos de dificuldade, assim continue, Pai. Que a gente aprenda, Deus, a confiar em Ti, que a gente saiba, Senhor, que a gente não sabe tudo, porque dependemos do Senhor. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus do nosso coração.
O Senhor é o dono da nossa vida, Pai, a nossa vida está em suas mãos. Então hoje eu peço a Ti, Jesus, que se há alguém aqui no meio do caminho que está pensando em voltar para a terra anterior, voltar para trás, desistir, Jesus, que pela fé essa pessoa continue, Pai. Que o Senhor hoje venha lembrar ela, Jesus, de que o Senhor é o Deus dos deuses, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Então que a fé, pela fé ela continue, Jesus, que pela fé ela não desista, Senhor. Essa é a minha oração e que assim seja na minha vida também, Pai. Se o Senhor quiser que as coisas continuem sendo difíceis, que tudo tenha que parecer um milagre, que assim seja, Jesus, porque a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, Senhor. Então que Teu Espírito Santo fique conosco, Senhor, abençoe a nossa caminhada, que a gente nunca esqueça, Senhor, de que pela fé a gente foi chamado, pela fé a gente obedeceu, Senhor, e pela fé, Senhor, a gente vai continuar. Em nome de Jesus, amém. A tua vontade.